E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre as projeções do mercado financeiro para a economia, as expectativas em meio à pandemia. Eu converso agora com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Jason, o mercado anda mais otimista ou menos pessimista, né? A gente tem visto aí nas últimas semanas uma redução do tamanho da queda que se espera do PIB brasileiro, porque vai haver queda de qualquer jeito. Agora está em 5,77. O mercado financeiro também contando com inflação um pouco menor. Nós até tivemos a surpresa, IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, e prevendo também corte dos juros. Eu queria a tua avaliação em relação a isso. O cenário ele começou a se desenhar de maneira um pouco menos pessimista, a melhor palavra, dado o cenário. Na verdade, o que acontecia lá atrás? Nós estávamos inseridos em meio à pandemia, ou seja, todas as projeções estavam contaminadas por aquele contexto de excessiva incerteza. Nós não sabíamos quanto tempo ela ia durar, os impactos econômicos reais, e daí, obviamente, até de uma maneira a se proteger, alguns analistas colocavam as piores projeções possíveis. Nós tivemos casos internacionais que chegaram a fazer 6 cenários diferentes. E se observarmos a comparação dos cenários de lá para o cenário atual, eles erraram todos. Então, nós tínhamos alguns... Eu fui um dos analistas que naquele momento cheguei a falar não sei, que eu achava que era a melhor resposta, era a resposta mais crível, mas ainda assim demanda-se muito uma resposta, principalmente dos economistas. O que acontece agora é que o cenário começou a se desenhar melhor, porque os indicadores econômicos também começaram a dar uma resposta melhor. E até em relação à própria pandemia, nós temos um contexto que, pelo menos aqui em São Paulo, já começa também a dar margem à reabertura econômica gradual, de maneira cuidadosa, como tem sido feita. É a maneira correta que tem que ser feita assim. Evitar, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, com aquelas aberturas, o pessoal se enfiando em bares, aquela coisa. Aí é o perigo de uma... O Sul piorou, Santa Catarina... Exato, vários mas locais, falta um pouco da cautela. Ainda há necessidade de cautela nessas reaberturas e aparentemente São Paulo tem tomado isso de maneira bastante cuidadosa. Então esse é o atual cenário. A melhora dos indicadores de saúde, de parte dos indicadores econômicos, ou seja, que vieram muito menos piores do que poderiam vir, deram margem a um cenário que agora parece se desenhar de maneira um pouco mais... um pouco menos perigosa. Agora, assim. A pandemia ainda impõe muitos riscos também do ponto de vista econômico. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos foi um país que empolgou demais, porque é a principal economia, né, e de repente teve uma recuperação muito forte no mercado de trabalho. Só que agora estão convivendo com o risco de regredir na abertura para controlar de novo a pandemia. Não é? Isso chega a afetar o que se espera, por exemplo, de Brasil? Como é que o Brasil está inserido nesse contexto global? O Brasil não está diferente, na verdade, de nenhum país do mundo. Isso tudo vai depender muito de como as pessoas vão retomar as atividades. E quando a gente observa nos Estados Unidos, boa parte do que aconteceu, das pioras, na verdade, que foram observadas, foram naqueles estados que foram com muita sede ao pote. A Flórida, parte da Califórnia, o verão está quente no hemisfério norte, a gente precisa lembrar disso, é um verão bastante intenso, então isso é difícil você manter as pessoas em casa, mesmo que seja no ar-condicionado. E dentro desse cenário, os Estados Unidos têm uma dinâmica macroeconômica muito mais rápida do que a nossa. Ou seja, tanto a atividade quanto o emprego lá perdem com maior velocidade, mas também ganham com maior velocidade e, obviamente, a necessidade de alguns fechamentos seletivos que estão acontecendo podem ter um impacto econômico de novo, piorar alguns números de maneira também bastante acelerada. Mas não muda as perspectivas para final de ano, porque além da mortalidade ter sido reduzida, talvez pelo que os especialistas chamam de um efeito manada de contaminação, a perspectiva da vacina também começa a ficar mais próxima. E com essa perspectiva vacinal sendo mais aproximada do que se tinha antes, também começa a se olhar, o mercado usualmente faz isso, ele sempre olha para frente. E olhando para frente, independente do cenário de curto prazo, o cenário de médio prazo é melhor do que a gente observa agora, e aí você vê a reação do mercado que parece descolado da realidade, quando na verdade ele está mais colado à realidade do que parece. Talvez com uma visão mais otimista do que do geral, sim, né? Sim, porque a gente teve uma recuperação muito forte de bolsa. Você pensa em março, foi o primeiro mês que a pandemia bateu aqui no Brasil, a bolsa caiu mais de 30%. E ela já está devolvendo quase toda a queda que teve, né? Porque a gente brinca que tem um termo em inglês que a gente chama de TINA, There is no alternative, ou seja, não tem alternativa. Porque as taxas de juros no nível global, elas estão nos menores níveis históricos. E isso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e possivelmente nós vamos cortar de novo os juros. O Banco Central tem avisado aí de um corte residual na comunicação dele, mesmo quando o mercado não acreditava. Agora com o IPCA 15, que veio de semana passada,
abaixo das expectativas, um pouco estranho, porque para a maioria dos economistas, nas coletas, havia uma inflação de alimentos que não se apresentou. Deu deflação, né? Deu deflação. Eu continuo fazendo essas coletas, elas continuam dando inflação, então eu não sei de onde veio essa deflação, mas tudo bem. Possivelmente vai haver mais um corte de juros. E com esses cortes de juros, e dada a liquidez que nós temos no mundo, ou seja, os governos injetando de maneira bastante expressiva dinheiro nas economias, inclusive aqui na economia brasileira, isso tem um efeito que acaba alimentando aquilo que não tem alternativa, que acaba sendo, por exemplo, o mercado mais arriscado, que é o mercado de bolsa de valores em nível global. Então, talvez por falta de alternativa mais crível, os investidores comecem a ir para as bolsas e já estão retornando aos mercados emergentes. Isso, os grandes investidores internacionais estão voltando para os mercados emergentes. E daí, na falta de alternativa, parece um otimismo excessivo, óbvio. Há sim um exagero por parte do mercado, mas nos últimos 10 anos nós estamos tão acostumados com governos injetando dinheiro que talvez essa falta de alternativa comece a se converter em bolsas de valores que talvez tenham correções pontuais, mas continuem subindo, sabe-se lá por quantos anos. E continua, porque se imaginou até que haveria um endurecimento nesse sentido, alguma revisão de juros. Nos Estados Unidos os juros tinham começado a subir, o Brasil que estava meio que na contramão desse processo. Agora, Geise, no caso brasileiro, não dá para contar com uma recuperação muito rápida, né? A gente tem algumas travas, mercado de trabalho é uma coisa importante, a gente vai ter indicadores a partir de amanhã que vão ajudar a compor aí esse cenário, mas é um dos pontos que tende a segurar a reação, né? Nós temos 2 pontos importantes em relação ao mercado de trabalho. Talvez o primeiro, o engessamento natural do mercado de trabalho brasileiro tenha ajudado, em partes, a evitar que os números de desemprego, que vão crescer, inevitavelmente, mas que tenham crescido de maneira acelerada, como foi, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou seja, a dificuldade de se mandar embora e os incentivos governamentais para manter alguns empregos, com redução de salários e com o governo adotando uma parte desse trabalhador, isso tem ajudado a manter as taxas relativamente estáveis aqui no Brasil. Elas vão aumentar inevitavelmente, porque esses programas tendem a acabar. Mas este mesmo engessamento é o que trava de você retomar o emprego. E daí que a nossa retomada de atividade talvez fique muito provavelmente para o próximo ano. Nós não vamos perder o PIB de 10%, como prevê o FMI ou como previam algumas casas. Mas essa faixa que agora está se tornando mais realista é de uma recessão de 5%. É que, por aproximação, as coisas mudam. Então, ou seja, 5% é um cenário péssimo de recessão, horroroso. Histórico. Mas se compararmos com a possibilidade que nós poderíamos ter tido 10% de recessão, aí a impressão que dá é que a situação vai ser... Nós temos que olhar mais ou menos o copo meio cheio. Então, é a visão do copo meio cheio. Agora, quando você pega o histórico, por exemplo, o Brasil não tinha conseguido se recuperar daquela recessão histórica que nós tivemos, ainda na época do governo Dilma Rousseff, depois com o Michel Temer foi fraco, primeiro ano do Bolsonaro também crescimento na faixa de 1%, o Brasil já vinha com dificuldade. Sim, porque o Brasil tem entraves históricos, estruturais já há muitos anos, e um deles está sendo discutido esse ano, que é a reforma tributária. Eu tinha conversas com meus colegas lá atrás, o pessoal dizendo, não, a reforma previdenciária é mais difícil, a tributária é mais fácil. Eu falava, não, vamos separar o joio do trigo. A reforma previdenciária é a mais difícil de ser aprovada, mas a reforma tributária, todo mundo sabe que precisa ser aprovada, é o modelo que ninguém vai concordar. E é o que a gente está passando agora. Nós temos 3 modelos de reforma tributária e isso é de suma importância para dar maior liberdade econômica no Brasil, porque o Brasil sempre foi um país travado e sempre foi um país muito fechado em termos econômicos. E aí, travado e fechado é exatamente um dos problemas que nós temos para tentar retomar a atividade econômica. Óbvio que a discussão, ela não é uma discussão de curto prazo. Essa reforma tributária ela vai se estender por alguns anos, sempre num processo de transição, mesmo porque os governadores atuais, os prefeitos atuais vão tentar fazer o máximo para que essa transição fique pós-governo deles. Ou seja, para que a arrecadação dele não caia, ou... Já caiu, né? Não caia aparentemente, né, digamos, proporcionalmente, o que não é uma realidade, que a reforma, na verdade, ela acaba equalizando isso. Mas é este contexto de discussões importantes que o Brasil precisa ter, que foram difíceis no passado, serão difíceis agora, mas agora é para tentar sair desse contexto que é inédito no mundo. É o que a gente chama de cisne negro, né? Ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Ninguém num lago europeu espera ver um cisne negro. Todo mundo espera ver um cisne branco. Daí que é o inesperado tendo atingido a economia mundial. A única vantagem, de novo entre aspas, é de que atingiu todo mundo.
Então digamos assim, foi uma crise relativamente democrática. Ninguém ficou olhando meio torto, falando que eles lá não funcionaram direito, é isso. O fiscal, não adianta você apontar o dedo para o fiscal de outro, o seu governo gastou demais, que todo mundo gastou pra caramba. E todo mundo vai ter retração, e todo mundo vai ter problema, daí, todo mundo vai ter problema para ajustar essa dívida no futuro, todos os países do mundo. Então, nesse sentido, pelo menos no processo de retomada só em 2021, é quando nós vamos começar a separar o joio do trigo, e nessa separação a parte importante é os países que estiverem fazendo a lição de casa, ou seja, começarem a retomar o cuidado com os gastos públicos, não exagerarem nos gastos públicos, terem algum programa de renda, porque vai ser necessário na pós-pandemia, mas acima de tudo é que prometam que não vão gastar à toa como era no passado. Isso, eu conversei aqui com o Gilson Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Gilson, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. A vocês.